Oi, pessoal. Essa é a primeira parte de introdução à robótica do projeto de ensino de preparação para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Nessa videoaula, a gente vai apresentar uma visão geral sobre os primeiros conceitos a respeito de robótica. Quando a gente vai discutir sobre robótica, a gente tem que parar para pensar, né? O que são os robôs? Que tipo de robôs existem? Quais deles a gente vai estudar? E o que é a robótica? De onde vem esse nome robô? A palavra robô, ela é uma palavra de origem tcheca, que vem da palavra robota, que significa trabalhador forçado. Essa palavra, ela apareceu a primeira vez não em estudos científicos, nem na área de tecnologia, mas numa peça de teatro, um drama escrito pelo autor chamado Karel Čapek, em 1921. Nesse drama existiam alguns personagens que se comportavam de uma maneira que hoje eles pareceriam mais como se fossem clones e não tanto com robôs, mas eles tinham um comportamento meio como se fossem robotizados, e aí por isso, e eram chamados robotas, né? Era uma espécie chamada robota, e aí por isso que daí que veio essa palavra robô. Essa palavra também foi bastante utilizada nas publicações do autor Isaac Asimov. Ele começou primeira vez no conto Runaround, que em 1942, e depois ele foi escrever vários outros contos e livros de ficção científica com personagens que eram personagens robôs. O mais famoso deles é o livro Eu, Robô, que inclusive é o nome de um filme, né, baseado nesse livro, Eu, Robô, do Isaac Asimov. É nesse livro que ele define, né, as 3 leis da robótica que ele inventou. E logo no comecinho do filme, né, do Eu, Robô, não sei se vocês já assistiram, mas logo no comecinho do filme, ele cita as 3 leis da robótica que ele estabeleceu, que dizem que um robô não deve ferir um ser humano ou, por negligência em suas ações, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens forem conflitantes com a primeira lei. E um robô deve sempre garantir a sua própria existência somente enquanto tal proteção não contrariar a primeira ou a segunda leis. É claro que essas leis foram criadas para que os homens programassem os robôs de acordo com essas leis. Então, os homens, quando forem desenvolver as lógicas de programação, têm que programar os robôs para que os robôs obedeçam essas leis. Então, o robô não pode ser programado, por exemplo, para matar um ser humano. Porque o robô feriria a primeira lei, né? Ele desobedeceria a primeira lei da robótica. O robô também ele não poderia ser programado para se autodestruir, porque ele estaria desobedecendo a terceira lei. Ele tem que se garantir a sua própria existência. E assim por diante. Bom, então, os robôs eles vieram da ficção para a realidade. Eles primeiro surgiram no imaginário, né, na criação, na ficção, nas histórias, para depois eles serem, de fato, inventados e criados como robôs e funcionarem. E a gente vê muitos robôs como personagens de filme, e cada vez mais a gente vê os robôs de verdade se aproximando desses personagens, né? Então, aqui nessas figuras a gente vê uma série de exemplos de filmes que tem personagens robôs, né? A gente vê 2 personagens do filme Star Wars aqui no cantinho da esquerda. A gente tem
R2-D2-C3PO. A gente tem aqui em cima o Homem Bicentenário. A gente tem também aqui o personagem do filme AI, Inteligência Artificial. Aqui a gente tem outros personagens como Robocop, Exterminador do Futuro, os próprios robôs do filme Eu, Robô. E aí também a gente tem as animações, o desenho animado dos Jetsons, em que a gente encontra a adorável Rose, né? Quem não gostaria de ter uma Rose em casa para fazer todas as tarefas domésticas, trazer um sanduíche, um lanchinho, um suco. A gente tem também o filme Robôs, em que todos os personagens são robôs, né? E eles vivem, eles constituem família, eles crescem trocando suas peças, suas partes. E é um filme bastante interessante, porque é uma sociedade de robôs, então tem os robôs que são mais ricos e os robôs que são mais pobres, e ele retrata todas as questões sociais que existem no mundo de humanos, né? Só que no mundo de robôs. A gente tem também esse filme Chappie, que assim como o Homem Bicentenário e o Inteligência Artificial, trata de um robô que ele desenvolve sentimentos. E existem vários filmes que envolvem, né, esses robôs. E Oscar Wilde tinha uma frase que diz que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. A gente vê isso acontecendo, né, dos dois lados, tanto a vida imitando a arte, quanto a arte imitando a vida, né? No caso dos robôs, foi assim. A tecnologia vem acompanhando a ficção. E aí, cada vez mais a gente vê robôs mais parecidos, de verdade, com os robôs dos filmes. Mas aí, a gente pode definir o que é um robô. Né? No âmbito da robótica que a gente vai estudar para os conhecimentos da Olimpíada, a gente está falando do robô equipamento. Hoje a gente vê o termo robô sendo utilizado em outros contextos. E a gente tem, por exemplo, os robôs software. A gente vê as pessoas utilizando assim, eu ligo para o atendimento de um site só atendido por um robô. A gente sabe que não tem um equipamento lá do outro lado da linha, né? Existe uma gravação. Lá naquela rede social, todas as fake news têm comentário de robô. A gente sabe também que não é um equipamento, um robô que fica na frente do computador escrevendo uma mensagem. Nesse caso, são robôs software. Uma outra categoria de robô que não é o robô, que é o nosso foco nas Olimpíadas, né? Não é o robô que a gente vai tratar aqui. Nós estamos definindo, falando de robôs equipamento. O robô, na sua essência, é o robô equipamento. Hoje, software de inteligência artificial tem recebido esse nome de robô, mas, na verdade, eles são softwares de inteligência artificial, softwares que utilizam uma lógica de aprendizado. Então, vamos falar dos robôs equipamento, né? O que a gente define que um robô tem que ter, um equipamento tem que ter para ser considerado um robô? Primeiramente, ele precisa de ter uma forma para ele perceber o que está acontecendo em torno dele e nele mesmo. Isso que ele precisa de perceber o mundo, a gente chama de sensores. Nesse desenho aqui, eu estou representando por essa câmera, mas poderia ser um sensor de qualquer coisa. Poderia ser um sensor que ele mede a distância de um obstáculo, poderia ser um sensor de velocidade, para ele saber a que velocidade ele está se deslocando, poderia ser um sensor de luminosidade, poderia ser um sensor de calor. Então, depende da tarefa que ele vai realizar, ele vai estar equipado com diversos sensores. Ele precisa ter também algum sistema para movimentação. Nesse caso, representei por essas rodinhas, mas poderiam ser pernas, poderiam ser asas,
Ou existem robôs também que eles não saem do lugar, eles ficam fixos no lugar, mas eles têm uma série de articulações que fazem com que eles se movimentem dentro daquele espaço de trabalho que ele está localizado. Ele precisa ter também uma forma de interagir com o mundo por meio do que a gente chama de ferramentas. Então, ele pode ter, por exemplo, uma garra, ele pode ter uma ferramenta de solda, ele pode ter uma pinça, ele pode ter uma ferramenta de pintura. Depende também da tarefa que ele vai realizar. Ele vai ter alguma forma de interação com o mundo, dependendo do que ele vai fazer. E para que tudo isso funcione em sintonia e ele consiga realizar essa tarefa, ele precisa ter algo para processar as informações, que eu simbolizei com esse computadorzinho aqui, ó, que vai ser o seu sistema de processamento. Então, ele tem que ter um processador. Esse processador vai receber a informação dos sensores, processar e transformar o resultado desse processamento em comandos para o sistema de locomoção ou movimentação e para as suas ferramentas, para que esse sistema esse robô possa executar suas tarefas para as quais ele foi programado. Um excelente exemplo, que também vem da ficção e que todo mundo ama, não tem como não amar, é o personagem Wall-E. Ele é um robozinho bem exemplo de um robô com todos esses sistemas, né, que a gente enxerga bem. Ele tem um sistema de locomoção, né, ele utiliza esteiras para se locomover, ele tem um sistema de sensoriamento, é claro, ele tem vários sensores internos, né, que para o próprio funcionamento dele, sensor de velocidade das rodas dele, dos ângulos das juntas do braço, da mãozinha, de tudo. Ele tem também duas câmeras, né, para proporcionar a visão para ele, como sensores também. E ele tem processamento, né? Ele tem várias placas, existe até uma cena que a Eve vai consertar ele, que aí ela começa a retirar várias placas e tirar e consertar e trocar, substituir, dá para ver várias placas aqui dentro dele. E ele tem ferramentas para interação, ele tem o braço, né, e a mãozinha dele aqui, ele tem também um compactador de lixo aqui dentro, digamos assim, da barriguinha dele aqui, né? Ele tem uma ferramenta de compactar o lixo, que é a tarefa que ele tem que executar, né? Pegar o lixo e compactar. Então, ele tem todas as características de um robô. E o que é a robótica? A robótica é o ramo da ciência que estuda os robôs. E ela vai englobar 3 grandes áreas, que são a mecânica, a eletroeletrônica, que está dentro da engenharia elétrica, e a computação. Então, não tem como você fazer robótica sem ter as 3 áreas em conjunto. Então, a robótica está aqui no meio, você precisa de estar com as 3 áreas de mão dada. Você não tem como fazer um robô sem uma dessas 3. Um robô ele precisa ter uma estrutura física, ele precisa de ter um sistema eletroeletrônico e ele precisa de ter uma programação. Isso tudo para quê? Para construir um sistema capaz de realizar tarefas de maneira autônoma, de acordo com uma programação ou de acordo com o controle humano. De qualquer forma, mesmo que ele siga o controle humano para a execução da tarefa, ele tem vários controles internos que são controles automáticos. Por exemplo, se você vai pilotar um drone, o drone ele possui 4 motores, né? Mas nas 4 hélices dele. Mas você não tem 4
controles independentes para controlar cada um dos motores. Você tem um controle para ir para frente e para trás, para o lado e para o outro lado. E aí, quando você dá um comando para ele para frente, o próprio drone, já sabe o que ele tem que fazer, qual que é a quantidade de rotação, né, a velocidade que ele tem que girar e para que lado, cada um dos 4 motores, para que o drone vá para frente. Ou quando você precisa que ele suba, que ele desça. Então, essa programação é um controle automático. Então, mesmo que você esteja controlando a trajetória do drone, quem está fazendo o controle do movimento é o próprio drone. Bom, existem várias classificações que a gente pode fazer para um robô. Quanto à mobilidade, a gente pode... a mobilidade e também podemos dizer que é com relação também à tarefa, né? Então, a gente pode dividir o estudo da robótica em 2 vertentes. Vai estar ligada à mobilidade, aplicação, né? E o tipo de robô. A gente vai dividir a robótica nessas 2 vertentes, que seria a robótica de manipuladores, que são os manipuladores robóticos ou braços robóticos, e a robótica móvel, que estuda todos os veículos móveis. Bom, no caso dos manipuladores, a gente tem mais aplicações na área industrial, e a gente tem diversos fabricantes que atuam nessa área industrial. Aqui a gente vê um vídeo, né, de um exemplo de um manipulador da ABB, que é um grande fabricante de robôs manipuladores industriais. Nesse vídeo a gente vê um robô de soldagem. Os manipuladores, eles se diferem principalmente pela ferramenta que eles têm. A ferramenta da ponta é que vai estar ligada com a tarefa que ele vai executar. Então, nessa ferramenta, a gente vê que é uma ferramenta de soldagem. As articulações e configuração, né, dessas juntas e articulações dele vão dar a dimensão e a área de atuação do manipulador. Mas a tarefa que ele vai executar é dada pela ferramenta. Então, aqui, ó, ele está mostrando que com esse formato e essa ferramenta, ele consegue efetuar a solda tanto do lado de fora quanto do lado de dentro do tubo. Nesse outro vídeo, a gente tem um manipulador da KUKA, que é outro fabricante de robôs manipuladores. A tarefa é bem diferente. Essa tarefa é de organização dos packs de refrigerante para preparar para ser colocado em pallets. Então, a ferramenta que ele tem na ponta é uma garra. Então, o manipulador vem e organiza os packs fazendo retângulos no tamanho certinho do pallet. Os robôs manipuladores, eles são compostos por 2 partes básicas, né? Eles são fixos no chão, eles são compostos por juntas e elos. O elo, ele é a parte do manipulador que conecta 2 juntas. A junta é o que provê a articulação do robô. Ela é a parte que articula entre dois elos. Ela conecta 2 elos.
A gente tem dois tipos de junta. A junta rotacional, que é desse tipo aqui, é como funciona como as nossas articulações do braço, né, da perna. Então, um elo, ele rotaciona em relação ao outro, por isso chama junta rotacional. E a gente tem a junta que é chamada junta prismática, em que um elo desliza em relação ao outro. Nesse caso, da junta prismática, o manipulador que contém três juntas prismáticas, né, junta prismática nos três eixos cartesianos, é chamado de manipulador cartesiano também. E a última parte do manipulador é o que fica na ponta, que é chamado de ferramenta. Então, o manipulador ele é constituído por essas três partes, né? As juntas, os elos e a ferramenta. Bom, e os robôs móveis? Os robôs móveis, eles são de vários tipos também. E eles podem se locomover por vários sistemas de locomoção. A gente tem robôs móveis que se locomovem por rodas, que se locomovem por pernas, que se locomovem por asas, por hélices, vários tipos. Aqui, nesse primeiro vídeo, a gente vê um tipo que está se tornando cada vez mais comum, que é o robô que é aspirador, né? Que ele serve para varrer o chão, limpar o chão. Esse aqui é o mais antigo nessa função, que é o Roomba, o robô da iRobot. Ele promete que procura a sujeira, detecta a sujeira, vai lá, varre a sujeira, limpa todos os cantinhos. Ele também tem um sistema que não importa qual que é o tipo de piso, ele consegue mudar. Ele se protege de degraus, ele não cai em escada, em degrau, ele volta quando tem uma escada. Ele também tem um sistema de agendamento, você pode, por exemplo, sair de casa e pedir para ele varrer a casa num determinado horário. Tem um sistema de parede virtual, se você não quiser que ele, se você quiser que ele não passe num determinado local, você pode colocar essa parede virtual. E quando ele descarrega, ele vai sozinho para a base de carregamento, carrega a bateria, e quando ele termina de carregar, ele volta lá para a base, ele volta a fazer a tarefa se ele não tiver terminado ainda. Aqui eu tenho um outro exemplo de aplicação, que é um robô móvel para auxiliar na alimentação de gado que fica confinado. Esse robô, você programa, de tempos em tempos, o gado vai comendo, né, a comida dele, e aí essa comida vai ficando mais longe. Então, de tempos em tempos, o robô passa e vai empurrando a comida para perto novamente. Aqui tem um vídeo acelerado de 24 horas de operação. Então, de tempos em tempos, ele vai lá, empurra, e aí as vaquinhas vão comendo. E o interessante é que como o movimento é bem devagar, bem suave, as vaquinhas não se incomodam com a presença do robô lá. Né? Se é uma pessoa lá no local, as vacas já se sentem um pouco mais incomodadas. Aí aqui embaixo a gente tem um outro robô móvel que ele se chama Big Dog. É um robô móvel que se locomove por pernas, né? Ele é chamado Big Dog porque ele imita a anatomia das pernas, né? De um cachorro. E ele foi criado com o intuito de carregar o armamento dos soldados, que é uma bagagem muito pesada, equipamento pesado, e
Com isso, faz com que os soldados andem mais devagar se eles tiverem que carregar o equipamento. Então, se o robô conseguir carregar o equipamento, os soldados conseguem se locomover mais rápido. Vocês estão observando que ele é bastante estável em relação ao equilíbrio. Isso é uma tarefa muito difícil de se realizar para um robô, né? Manter o equilíbrio exige um controle muito bom, muito bem feito. E ele consegue caminhar muito bem sem perder o equilíbrio em diferentes superfícies, né? Ele anda em superfície lisa, em gelo, nesse caso aqui, ó, um asfalto coberto por uma camada de gelo, bem escorregadia. Ele quase cai, mas ele volta a se equilibrar novamente, o equipamento não cai, ele não vira. Tem uma parte, aqui ó, nessa parte ele sobe numa superfície bastante irregular. Uma tarefa bastante difícil. Essa empresa que está mostrando aqui, a Boston Dynamics, ela desenvolve sempre robôs com, com essa configuração, essa anatomia, né, de quadrúpedes. Ela desenvolveu recentemente um outro que chama Spot, que também é um mini dog, digamos assim, que tem sido usado, inclusive, foi testado recentemente em Singapura para ir avisando, monitorando quem está muito perto um do outro, para ir avisando para as pessoas, olha, tem que manter a distância por causa do Covid e tudo mais. Bom, aqui a gente tem outra classificação dos robomóveis, que é quanto ao ambiente no qual eles se locomovem. Então, quanto ao ambiente, os robôs móveis eles podem ser terrestres. No caso dos robôs móveis terrestres, eles podem se locomover por esteiras, por rodas, por pernas. Esses robôs eles podem imitar a anatomia de animais e até do ser humano, como é o caso desse vídeo aqui embaixo, de um robozinho chamado Kirill. O Kirill é um robô, né, bípede, que tem braços, tronco, cabeça, bem parecido com a anatomia humana, só que ele é pequenininho. Esse tipo de robô que imita a anatomia humana, ele tem um nome especial, ele é chamado de robô humanoide, justamente porque ele imita essa anatomia do ser humano. Então, ele tem todas as articulações, todas as partes, né? Pé, perninha, joelho, cotovelo, todas as partes, igualzinho à anatomia do ser humano. Esse acima dele tem uma anatomia parecida também com um inseto, né? Ele parece, sei lá, uma aranha, um inseto. É muito comum isso na robótica, imitar a anatomia de algum tipo de animal. Então, a gente tem nos robôs terrestres... esses que se locomovem por esteiras também são bastante usados para desarmamento de bomba e superfícies mais irregulares. Aí, o número de pernas, número de rodas, isso vai depender muito da superfície e da tarefa. Os robôs móveis também podem ser robôs aéreos. Entre os robôs aéreos, a gente tem os aeromodelos, né, que são os aviões de tamanho pequeno. A gente tem os robôs móveis, que são os drones, né, então são os quadrirotores. A gente tem em formato de helimodelos, né, em formato de helicóptero. Tem também em formato de dirigível. Então, tem robôs aéreos com todos os veículos aéreos. E a gente tem os aquáticos também. A gente tem os aquáticos que são aquáticos de superfície,
tipo barco, e tem os subaquáticos, né, que são os submarinos, né, os veículos submersos. E esse que está rodando no vídeo, ele é um veículo anfíbio. Ele anda tanto fora d'água, na superfície, no ambiente terrestre, quanto na água, né? Ele também é um robô que consegue se locomover debaixo d'água. Ele já imita um comportamento de uma cobra. Então, a anatomia, né? E o fato de conseguir andar tanto dentro, né, da água quanto fora, na superfície da terra mesmo. Bom, uma outra classificação que a gente tem dentro do campo da robótica são dentro dos veículos móveis, né? São os veículos autônomos e os veículos controlados remotamente. Como eu falei lá no comecinho, mesmo os veículos que são controlados remotamente, eles têm controle automático embutido dentro dele. O que é controlado remotamente é apenas a trajetória. Só que tem veículos que a trajetória também é automática. Esse que a trajetória é automática é chamado de veículo autônomo, ou seja, eles realizam totalmente sua tarefa e sua trajetória sem nenhuma interferência humana. É o caso, por exemplo, dos carros autônomos. Nesse vídeo aqui de baixo, a gente tem a chegada, né, de uma prova, que é um desafio da Agência de Defesa Americana, um desafio de carro autônomo. Então, esse carro, ele está chegando no finalzinho da prova, né, o desafio era um carro autônomo que andasse em ambiente urbano, ele é todo cheio de sensores, e o porta-malas cheio de computadores para fazer o processamento. Vocês vão observar que ele para nos cruzamentos, ele não tem ninguém lá dentro, e nem do lado de fora controlando com controle remoto, nem nada. Ele está fazendo isso tudo sozinho. Então, aqui, ó, ele está parado agora, porque ele está vendo que vem carro aqui, e ele quer entrar, né? Ele vai fazer uma conversão aqui, então ele está esperando os carros passarem, esperou, não vem mais carro, aí ele entra. E aí ele completa o desafio e chega, e esse foi o carro que ganhou nesse ano, esse desafio da DARPA, né? No ano anterior eles tinham feito um desafio no deserto, nesse ano eles fizeram um desafio em ambiente urbano. E nesse outro vídeo aqui, é um aeromodelo. Esse aeromodelo também é autônomo. É um aeromodelo que ele é lançado, e a partir do momento que ele é lançado, ele tem uma trajetória programada, então ele executa a trajetória dele de maneira autônoma, coleta dados e retorna até o ponto de onde ele foi lançado. No momento aqui a gente não consegue ver porque ele fica pequenininho, daqui a pouco ele aparece de novo aqui no vídeo, e a gente consegue ver ele lá no céu. Ah lá. E, novamente, não tem ninguém controlando ele de fora, não. Ele está fazendo essa trajetória dele todinha de maneira autônoma. Ele mesmo está controlando a trajetória e voando sozinho. Bom, e em oposição, a gente tem os veículos que são controlados remotamente. Eles têm vários controles internos para controlar os seus atuadores,
né, para fazer com que ele funcione, mas a trajetória deles, o acionamento das ferramentas, isso é comandado por uma pessoa, que é o caso, que é o caso dos robôs de combate. Vocês já devem ter visto as batalhas de robô, que elas passam muito na televisão. Nesse caso dessas batalhas de robô, os robôs, eles têm várias ferramentas de destruição que são acionadas por controle remoto. Então, existe uma pessoa pilotando esses robôs, né? Então, é uma pessoa que vai, afasta o robô, aproxima, chega com tudo e dá os golpes, né? E aciona as ferramentas. Tem robô que tem serra, que lança chama, fumaça e sai faísca. Então, isso tudo, esses ataques, isso de ir na direção do outro robô, não é autônomo, né? Não é que o robô tem algum sistema que detecta automaticamente o oponente e vai na direção dele. Não. É uma pessoa que está controlando do lado de fora para onde o robô deve ir. Então, esses são os robôs, né, os veículos que são controlados remotamente. Só que, para que esse robô, que é controlado remotamente, consiga fazer todos esses movimentos, de acordo com o comando que é dado no controle, precisa de toda uma programação de várias coisas que acontecem de maneira automática. Então, ele também é um robô, só não é autônomo. Bom, no caso da modalidade prática da OBR, os robôs, eles são autônomos. Então, vocês têm um desenho de uma pista e o robô, ele tem que seguir uma linha preta em uma pista branca. Então, essa pista, o desenho dela não é conhecido previamente, vocês só conhecem quando chegam lá no dia da competição, né? Vocês chegam, aí tem um tempo para vocês verem a pista. Se quiser, pode mudar alguma coisa na programação, mas só lá no dia da competição mesmo. E aí, vocês vão programar os seus robôs para executar de maneira autônoma a trajetória dessa pista. E vocês também têm que fazer com que eles desviem dos obstáculos de maneira autônoma. Então, o robô não vai poder ter nenhum controle remoto e nenhuma intervenção durante sua trajetória. Então, o desafio na OBR é um desafio de veículo autônomo. E espero que vocês também gostem de trabalhar na modalidade prática. É bastante desafiador e bem legal. Bom, essa parte eu vou ficar por aqui. E aí, na próxima parte, a gente vai falar de como os robôs funcionam. Até já!